A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus abençoe poderosamente a todos com bênçãos, milagres e livramentos. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te guie e ilumine todos os seus caminhos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, caso meu áudio esteja baixo, por gentileza, só aumentar o volume. Que Deus abençoe e recompense a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje é 17 de abril, hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2024, na gravação do vídeo. Uma ótima quarta-feira abençoada por Deus. Deixar uma mensagem aqui sobre o propósito pelo Brasil e as nações de 7 meses, a qual estamos na sua segunda fase. Todas essas orações estão na plataforma do Kawai, Celso Gomes Correia 573. Já deixei mensagem explicando sobre o propósito de 7 meses pelo Brasil. Vamos orar aqui, 1 Timóteo, vamos ler 1 Timóteo capítulo 2 em diante. O tema diz assim, do texto sagrado: devemos fazer orações por todos os homens, por toda a humanidade. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações e intercessões, e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Que eu vou ler todo, que eu vou ler até o 8, a partir do verso 9 já é outro assunto, mas você abaixa a Bíblia online se você não tem para meditar, porque isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós temos que orar e interceder para que haja salvação. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós cremos na Bíblia que só há um que dá acesso ao Deus Pai, que é Jesus Cristo. Não cremos diferente disso. E qual cedeu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, e na fé e na verdade. Aqui Paulo está falando do seu ministério, falando que o seu testemunho é verdadeiro. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira se contenda, levantando a mão, intercedendo, ministrando, como às vezes, a maioria das vezes eu oro nos vídeos. Então o texto, ele já explica bem, todos os homens, há algumas linhas de pensamento que fala que anjo é uma coisa, serafim é uma coisa, querubim é outra coisa. Vou falar a minha opinião pessoal, cada um tem sua interpretação, eu respeito, e é sempre que eu falo aqui não é um canal de debate, não vou estar debatendo. Eu tenho uma opinião e é óbvio que tem outras pessoas que têm outra opinião. Anjo são formados por categoria, querubim, serafim, arcanjo e outras classes que as pessoas creem que em livros apócrifos que não estão aí na Bíblia. Tem os príncipes, os principados. Agora vamos falar daqui homens, ser humano. O homem é ser humano, a mulher é ser humano, aquela pessoa de menor estatura é ser humano, o rabino é ser humano, acho que é esse que fala, aquela pessoa bem branquinha, pessoa ruiva de natureza é ser humana, é tudo ser humano. Então homem e mulher, ser humano, uma coisa só. Aqui o texto fala que nós temos que orar, interceder por toda a humanidade e pelos reis da terra, que estão em eminência, autoridade. Hoje, poucos países têm reis que exercem autoridade sobre a nação. Hoje é uma época diferente, moderna, são presidentes, Só que nós temos que orar pelas autoridades, interceder. As pessoas acham que aquilo que elas oram pelas autoridades, intercede, não tem relevância, não alcança nada no mundo espiritual. A Bíblia fala que quando Israel, ali no livro de Esther, estava para ser destruído, Esther não podia chegar diante do rei sem ser convidada. Ela colocou o povo para jejuar 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, aquele jejum
que é a primícia, e quando ela chega diante do rei, ela seria morta, né? No natural. Como ela estava 3 dias de jejum junto com o povo, ninguém comeu, ninguém bebeu, Deus agiu ali, como diz Provérbios 21, que o coração do rei está nas mãos de Deus. Assim, ali Deus mudou o coração do rei, ele levantou o cetro. Somente ele levantar o cetro, ela podia tocar e podia se chegar ao rei. Então, quando nós oramos pelas nações, intercedemos, sim, aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer. E se acontecer alguma coisa, seja lá o que for, a não ser que esteja no propósito de Deus, mas nós temos que interceder pelo nosso bairro, pela nossa rua, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelas demais nações. Sempre temos que estar orando e intercedendo, como diz aqui, ó, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Eu já dei testemunho aqui, acho que eu expliquei esse propósito há muito tempo atrás. Eu conheci um rapaz no serviço, ele de uma outra denominação, chegou numa cidade muito violenta e eles começaram a orar, coçando aqui o nariz, eles começaram a orar sobre a bandeira do Brasil e orando na bandeira daquela cidade, orando, e foi diminuindo drasticamente a marginalidade, a criminalidade naquele lugar. Irmão Celso, nunca mais teve roubo, nada. Não se compara quando eles chegaram naquele lugar que instalou ali a igreja, o templo, né? A casa de oração, e eles entraram num firme propósito de evangelizar aquele lugar e de orar, né? De orar, oraram bastante pela bandeira, fizeram um propósito grande e Deus deu resultado. Então, quer dizer, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, nós temos que orar, e é independente se você aprova ou não tal governo. Eu não aprovo o governo do meu país, eu não aprovo tal país, tal. Não é questão de você aprovar o governo, a sua ideologia. Você tem que orar. Nós temos que interceder, que aquilo que nós não podemos, que está fora do nosso alcance, é Deus que vai agir. Nós temos que estar sempre intercedendo pelas nações. Eu orei, isso, aquilo, continua assim. Ore e entregue para Deus. As pessoas acham que elas oram, elas são imediatistas, elas querem orar e já ter o resultado. Eu deixei a mensagem recentemente aqui sobre o propósito pelo Brasil, de 7 meses, dando exemplo ali no livro de Daniel, se eu não me engano, no capítulo 10, que Daniel jejuou 21 dias e o anjo Gabriel veio trazer a mensagem. Ele foi barrado 21 dias pelo príncipe da Pérsia. Então não pense você que não tem espíritos de alto patente das forças do mal em nações, em estados, em cidades, em bairros. Pessoas acham que isso não existe. Tem ali para se opor tudo que é bom, justo, as coisas de Deus, e nós temos que orar para que essas forças caiam por terra, né? Para que elas sejam vencidas. A Bíblia fala de principados, potestades que estão nos ares, hostes espiritual da maldade, príncipes das trevas. Então é contra eles que nós temos que estar orando, combatendo, para que eles percam força, para que a justiça, para que venha a ter justiça, para que tenha mais justiça onde nós moramos, que a imoralidade, coisas ruins não ganhem forças, coisas que violências, tudo que não presta, tudo que não convém. Se nós deixamos de orar, de interceder, quem ganha força do mal, quem ganha força é o pecado. Aí entra a iniquidade, entra a violência, entra a maldade. O mal cresce, o mal não descansa. O mal não tira cochilo, não tira férias. Então nós temos que estar sempre intercedendo, não desistindo, sempre estar orando e jejuando, a língua enrola, profetizando, né? Ministrando, estendendo as mãos para a sua cidade, aonde você mora, e os demais Deus que vai fazer quando você ora para quem está na estrada. Tem muita gente que vê acidente, que foi livramento, são orações. Senhor, guarda as estradas. A pessoa fala, eu tive sorte. Deus guardou através de pessoas orando. É importante que nós oramos sempre pelas nações, pelo nosso país. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.